Bom dia a todos, final de manhã. Prazer estar aqui. Agradeço muito esse convite. Felipe do Fred. Nós vamos fazer um combinado de início que vocês vão ser a cobaia de uma apresentação. O que eu vou apresentar é decorrente de um artigo que eu escrevi recentemente, que foi publicado em síntese no Estado de São Paulo. Tem uma versão mais completa para quem tiver interesse. E quando eu estava concluindo esse artigo, o Felipe me fez um convite para trazer um tema um pouco fora da caixa do roteiro desse seminário. Ele gostou do conteúdo, então decidi montar uma apresentação em cima do artigo. E terminei ela ontem e vou dar ela pela primeira vez. Então nem sei se vai caber no tempo, eu trouxe uma enorme cola aqui. Então, mas como eu fiquei eu gostei da ideia de transformar isso numa apresentação, eu vou testá-la aqui com vocês hoje. Espero que vocês tirem algum proveito. Eu trabalho há muitos anos, há muitas décadas. Minha trajetória é uma trajetória de empreendedor. Eu montei minha primeira empresa com 18 anos e acabei, por uma série de questões que eu não vou ocupar o tempo aqui em falar, indo para esse território dos ativos intangíveis, né? Das relações das marcas com causas, com conteúdos, né? Acabei criando um conceito chamado Atitude de Marca no Brasil, que balizou as políticas de atuação social, cultural, ambiental, esportiva do Itaú, da Natura, da Votorantim, do Pão de Açúcar, a maior parte das empresas brasileiras adotaram. Depois acabei me juntando com um grande grupo internacional, a Edelman, que é a maior empresa de relações públicas do mundo. Me tornei sócio e dirigi a Edelman no Brasil por quase 10 anos. E agora estou entrando no que eu considero a última fase da minha carreira, onde eu, depois de, por mais de 40 anos, dirigir equipes e coisas coletivas, eu quero atuar individualmente. Eu quero só participar de conselhos de administração e ajudar a levar essa cultura de valorização dos ativos intangíveis para dentro das grandes corporações, né? E como consultor, que eventualmente eu posso ainda ser acionado como consultor, eu decidi centrar toda a minha atenção e a continuidade, né, da minha vida, da minha curiosidade, né, e continuar me educando e aprendendo em torno daquilo que eu considero o aspecto mais relevante hoje de uma organização, que é o propósito, que é o seu propósito, né? É sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Ok? Muito bem. O que eu vou tentar, em resumo, é aqui que eu opero. Ele vai aqui. É de lado? Não, muito do lado. E aqui volta, né? Em síntese, o que eu quero é chamar a atenção de vocês, conversar com vocês sobre duas questões, né? Por que o propósito tem se tornado tão relevante? Aliás, na banca vocês encontram a última edição da Harvard Business Review, edição brasileira a de outubro. A capa é sobre propósito corporativo. Eu recomendo muito, porque é uma abordagem que eu recomendo, porque tem abordagem sobre propósito que eu acho um pouco fluffy. Então é de fato uma coisa que está hoje sendo muito discutida num plano extremamente elevado, estratégico nas organizações. E a segunda questão é que diabo é afinal propósito, né? Do que se trata propósito, né? Nesse mergulho que eu dei, eu acabei entendendo que um bom início de conversa sobre isso é dizer que existem dois grandes balaios sobre propósito, né? Um eu estou chamando o balaio de que propósito é a razão de ser das organizações, o outro balaio, o propósito é a razão social das organizações. Então vamos primeiro falar do primeiro balaio. Nesse balaio, existem muitos acadêmicos e muita gente do mundo empresarial. O princípio que estabelece que a principal razão de ser de uma organização é gerar benefício social. E esse benefício social vai além daquilo que é considerado, dentro de uma visão liberal, o benefício social de uma empresa, que é dar emprego, pagar imposto, basicamente isso, né? Dar emprego e pagar imposto. O que é considerado benefício social aqui vai além disso, é gerar benefícios além de pagar impostos e dar emprego. Então você encontra, por exemplo, nessa definição, uma das mais antigas que eu encontrei, 94, essa definição, onde ela está? Não anotei onde ela está.
propósito é uma declaração moral de uma empresa sobre suas responsabilidades amplas e não um plano amoral para explorar oportunidades comerciais. Né? Um outro exemplo desse tipo de abordagem, né, é algo que é percebido como produtor de benefício social para além do retorno pecuniário compartilhado pelo empregador e pelo empregado. Então, esse tipo de abordagem, e talvez no senso comum o propósito seja isso. Né? Então, você vê muito matéria sobre propósito, discussão sobre propósito, seminários sobre propósito, ligado a esse universo da sustentabilidade, da responsabilidade social e até mesmo da filantropia. Né? O que é o outro balaio? Né? O outro balaio considera que, e eu sou partidário desse balaio, considera que propósito, antes de mais nada, não que uma empresa não deva ter responsabilidade social e não deva considerar seriamente trazer a sustentabilidade para o core do seu negócio, por outros motivos, né? Mas propósito é a definição da razão de ser da organização. Né? E ele tem um papel fundamental nas organizações. Ele serve para gerar um significado para as pessoas que aceitam se agrupar coletivamente para fazer um esforço coletivo para alguma coisa. Né? E ele também funciona como uma espécie de um oráculo, de um totem, para que no dia a dia da operação as pessoas possam sempre olhar para aquilo e lembrar que diabo elas estão fazendo lá. E na hora de operar no dia a dia, que é uma operação muito focada para olhar para o chão, para baixo, né, para lucrativizar, para rentabilizar uma empresa, você não correr o risco de estar lucrando no presente e destruindo valor futuro. Né? Então, esses são papéis fundamentais do propósito. Ele, então, orienta dessas decisões estratégicas para que você não corra o risco, né, de destruir valor futuro. Existem muitas e muitas definições nessa direção, né, no propósito como razão de ser. Mas de todas as que eu encontrei, preferi pensar uma de um executivo. Né? Não sei se vocês conhecem a BlackRock. A BlackRock é a maior gestora financeira do mundo. Ela tem 6,5 trilhões de ativos, a carteira dela. O Larry Fink, que é o CEO na última carta que ele manda para os executivos da organização, ele focou todo o discurso dele em propósito. Né? Eu gosto muito dessa definição que ele traz dentro dessa carta. Propósito é a razão fundamental para uma empresa existir e é a que faz criar valor todos os dias aos seus stakeholders. Ele não é somente a busca do lucro, mas a força motivadora para alcançá-lo. Né? Essa ideia, né, essa ideia do propósito, ela não é nova. Né? Você encontra ela, por exemplo, em 94, também num outro paper acadêmico, essa ideia de que o que ele chama da velha doutrina, né, focada em estratégia, estrutura e sistema, tinha que migrar para um modelo mais orgânico, baseado em propósito, processos e pessoas. Em organizações desse tipo, o papel da alta gestão não é mais guiar a estratégia, mas é engajar as pessoas num senso de propósito. Essa passaria a ser, dentro dessa visão, dentro desse modelo, a principal responsabilidade, objetivo de um alto gestor. Isso foi na Harvard Business Review que esse paper foi publicado, e aqui eu trouxe a capa do que eu acabei de falar para vocês. O assunto está na capa da Harvard Business Review brasileira, e esse enfoque é excelente, e é muito interessante, muito valioso, porque são 3 acadêmicos que foram para campo pesquisar coisas que não tinham nada a ver com o propósito, e voltaram dizendo o que faz a diferença desses negócios é o propósito. Né? E são cases fantásticos de serem lidos. Bom, agora, propósito não é statement na parede, não é uma coisa que você contrata uma consultoria, cria um enunciado e aquilo fica sendo compartilhado entre uma elite dirigente da empresa. Propósito só é propósito se ele existe na vida real, né? Se ele é uma coisa que movimenta o negócio, tem valor percebido e está tangibilizado, né, nos serviços, nos produtos, nas atitudes da empresa. Né? Se há um pouco de divergência entre o que é propósito, há muita convergência em relação
aos seus benefícios, né? Um que é destacado normalmente em primeiro lugar é esse: ele gera significado para quem trabalha na empresa, né? Isso agrega um valor ao trabalho, um valor emocional que se soma à remuneração financeira, ajuda a reter talentos, ajuda a atrair talentos, né? O segundo é esse que eu já destaquei, né? Ele funciona como um farol, né? Ele dá um norte que facilita a compreensão do caminho a seguir. Então isso facilita decisões, isso facilita a compreensão das decisões, né? Principalmente. Permite, por conta dessa compreensão, ajuda a empresa a desenvolver processos de horizontalização, orienta os planos de longo prazo, né? Define investimentos, define estratégias, motiva a empresa em grandes turbulências. Empresas que têm baixa percepção ou vamos inverter, empresas que têm alto propósito percebido, principalmente junto a públicos internos, ela supera crises com mais facilidade, ela tem menos perdas em crises, perde menos clientes, perde menos colaborador. Esse para mim é um dos pontos fundamentais, né? Entre todas as possibilidades, todas as empresas, todas as organizações hoje estão obrigadas a inovar. Todas elas hoje têm consciência de que se elas não inovarem, elas morrem, né? Mas inovar por onde? Para quê? Então, o propósito dá um sentido aos processos de inovação. Na medida que vocês passem a estudar cases de propósitos bem-sucedidos, vocês vão ver o papel determinante que os processos de inovação têm para o sucesso dessas empresas, né? E por último, né, como ela acaba constituindo um grande patrimônio simbólico, né, ela acaba sendo determinante nos processos de identificação da marca com os seus públicos, né? Então eu vou dar, na prática, alguns exemplos de enunciados de propósito, né? Voltando a alertar de que propósito não é o enunciado, né? Propósito é esse enunciado tangibilizado, né? E são exemplos muito comuns, né? Vocês provavelmente já devem intuir quais são, né? A Apple é um excelente exemplo, né, de como é que ela construiu um império, né, dentro dessa ideia de pensar diferente, né, desafiar o status quo, né? Vamos ver se ela consegue, como é que ela consegue levar isso adiante daqui para frente, né? A BASF, né, num exemplo B2B, a BASF é uma empresa interessantíssima, é uma potência na área química. Ela, há alguns anos atrás, ela percebeu para onde os ventos estão batendo, né, e decidiu radicalizar a aplicação da agenda de sustentabilidade dentro do seu negócio. Ela classificou todos os seus produtos, acho que são 40 ou 50 mil, dentro de uma grade que vai de produtos que são totalmente insustentáveis a produtos completamente limpos e verdes, né? E ela estabeleceu um calendário para que houvesse uma migração da esquerda para a direita, ou seja, os produtos fossem paulatinamente recebendo processos de inovação constante para se tornarem cada vez mais verdes. E a partir de uma determinada data, todos os produtos que estivessem na primeira coluna parariam de produzir, independentemente do que indústria eles dessem. Criamos química para o futuro sustentável. Então, eles têm esse propósito no core, né, da organização. Isso aqui acho que todo mundo concorda, né? Promover e propagar a felicidade, a Disney, né, em relação a parques temáticos, produtos audiovisuais, enfim. Eles construíram um império em cima dessa ideia, né? Os caras que vão dominar o mundo em algum momento, completamente, organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis para todos. Esses são os propósitos mais conhecidos do mundo e mais tangibilizados no dia a dia, né? no nosso dia a dia. A gente usa isso a todo momento, né? A IKEA, que é, para quem não conhece, é a mãe da Tok-Stock, né? Que criou esse conceito desse mobiliário com bom design, barato, prático de montar, criar uma vida cotidiana melhor para as pessoas. Trazer um case nacional, que eu acho sempre extraordinário, da Natura. Esse é o propósito que acabou de ser atualizado. Agora, acho que há um ano eles terminaram o ciclo de atualização do propósito. Nutrir a beleza e as relações pela melhor maneira de viver e fazer negócio, né? E mais um case B2B, né? Para quem conhece a SAP, né? Ajudar o mundo a funcionar melhor. É o que eles buscam fazer em escala, né? Dando suporte
ao mundo corporativo. O que a gente vê, né, nesses casos, né, que não são palavras ao vento, né? Quem conhece essas empresas e lê esses enunciados, né, reconhece, né, que eles existem de fato, eles modelam o negócio, eles engajam as equipes, eles orientam todos os processos de inovação, entregam valor, né, estão presentes naquilo que a empresa entrega de serviço, de atitude, de produto, e são reconhecidos pela cadeia toda de relacionamento, né? Então, quando uma empresa se submete a uma consultoria de propósito e no final cria uma frase linda, mas que você mostra para fora, ninguém conhece, reconhecer a empresa ali, alguma coisa está errada, né? Frente. Bom, eu resolvi também, isso não está no meu artigo, foi no meio da apresentação, trazer alguns exemplos do que eu considero não bons exemplos de propósito, né? Mas eu, por educação, não vou revelar as marcas, né? Então, por exemplo, o que vocês acham que é isso aqui? Arrisca? Qual é a marca? Que empresa? Não, só uma empresa. Que ramo? Educação. Hã? Educação. Comunicação. Educação. Educação. Beleza. Bom, Cosméticos? é um banco. Nossa. Certo. Então, enorme, muita gente inteligente, consultoria de alto nível e tal. As pessoas entraram ali em alguma trip que chegaram a isso. E certamente fez um enorme sentido para todo mundo, né, em relação a uma série de variáveis que nesse processo são. Mas assim, esqueceram de combinar com os russos, né? Você tá, olha vocês aqui, não falei nem a marca, né? Que ramo que é, né? Isso é um banco. E aqui? Aí é o banco. Uma de construção. Hã? Uma de construção. Construção. Adoro usar. Educação de novo. Hã? Educação. Educação de novo. Ela chegou um pouquinho mais perto, é uma siderúrgica. Essa terceira não é tão difícil adivinhar o ramo. Ou mesmo que vocês não adivinhem, eu acho que o enunciado não tem esse problema de estar até distante do ramo, não é nem só da empresa, que é esse aqui. O problema é de outra natureza. Então eu resolvi trazer dois exemplos, porque eu acho que ele é tão genérico, aqueles dois anteriores, que eles poderiam ser aplicados, como podia ser uma empresa de educação, de comunicação. Não é assim, podia ser a Natura ou o Boticário. Não é dentro da mesma, podia ser em qualquer ramo, né? Esse não, esse já fecha um pouco mais, né? Companhia aérea? Muito bem, tá vendo? Fala De cara. logística. Perfeitamente, companhia aérea, né? A questão aqui é outra. A questão, que eu não vou falar, companhia aérea, é que assim, eu não tenho pesquisa, eu duvido que as pessoas achem que ela realiza os sonhos, porque assim, o volume de queixas e a entrega não tangibiliza, a experiência de uso não tangibiliza o propósito. Acho que tem muito chão para a empresa poder, ela tem que melhorar muito, né, os seus serviços e o seu nível de satisfação para poder dizer que ela está de fato concretizando o propósito dela. Aí uma outra coisa que não está no artigo, que eu também estou trazendo aqui para vocês, é que um grande amigo meu que leu o artigo, o Samuel Pessoa, um economista, ele me mandou uns comentários elogiosos e tal, e falou assim, o teu artigo me deixou muito curioso para saber de empresas como era o propósito de empresas que fracassaram totalmente, né? Ele falou isso, eu falei, olha, foi uma boa provocação, né? Vou pensar nisso. Aí resolvi investigar qual era o propósito da Kodak. E fui pesquisar a Kodak. E não achei. Pesquisei, a Kodak não tem um enunciado de propósito. Achei visão, missão, valores, cultura, achei paper, mas não achei o propósito. Mas aí estudei um pouco a história da Kodak e fiz e ousei escrever o propósito dela. Eu, se fosse fazer um enunciado de propósito da Kodak, eu escreveria isso aqui: democratizar o acesso à fotografia para que as pessoas possam registrar e compartilhar os melhores momentos da vida. Empresa fabulosa. Ela começou a democratizar desde o final do século XIX o uso da fotografia. Ela adotou uma estratégia que ela dava a câmera quase de graça para ganhar dinheiro na revelação do filme. Bom, enfim, a própria estratégia do negócio dela
levou a fotografia a um nível de popularização tão descomunal como hoje a câmera digital deu um salto seguinte. E para fazer isso, ela tinha uma capacidade de inovação extraordinária. Ela criou o filme colorido, ela criou a câmera compacta, ela criou a câmera digital. Ela que inventou a câmera digital, ela inventou a câmera digital, foi no laboratório da Kodak em 1975. Ela inventou o Instagram, a primeira rede que criava uma comunidade em torno de imagens, esqueci o nome dela, foi feita pela Kodak. Ela criou a tela OLED. Ela é uma empresa, mas ela chegou entre os anos 70 e os anos 90 num tamanho, numa dimensão, ela tinha 95% do comércio, da venda de câmeras dos Estados Unidos, tinha 85% dos filmes e das revelações. Era um monstro, faturava 80 bilhões de dólares a valor presente. Quando surgiu a câmera digital, ela começou a ver que a galinha dos ovos de ouro dela estava em risco, ela simplesmente virou as costas para isso. Porque aquilo que ia continuar democratizando o acesso democratizando o acesso das pessoas à imagem, a possibilidade de registrar os melhores momentos da vida, ela ficou rezando para que não desse certo. Né? Bom, aconteceu o que aconteceu hoje, era um case clássico, acadêmico de fracasso empresarial. Né? Fato é que propósito existe mesmo quando ele não esteja escrito. Como eu arrisquei escrever o propósito da Kodak. O propósito é, na verdade, um conjunto de crenças que, via de regra, partem dos fundadores ou do fundador e que vai sendo sedimentada pela percepção de valor principalmente do corpo interno e dos clientes. Depois isso acaba se espalhando pelos outros stakeholders. Né? Isso é, de fato, propósito de fato. Muitas vezes, uma empresa ela chega a um determinado patamar, ela percebe a importância de elaborar um enunciado, mas o propósito já está lá. Ela precisa investigar, enfim, por uma série de metodologias, para chegar e depois, até a partir disso, fazer uma varredura na cadeia de valor dela para ver o que está destoando disso ou o que está alinhado a isso. Né? As perguntas chaves, né, para o propósito: por que existimos e que diferença queremos fazer no mundo? E ele só é crível, ele só é mobilizador, né, se ele é reconhecido pelas pessoas. Né? Por isso que eu digo que o problema daquele enunciado da companhia aérea não é que ele não é apropriado para uma companhia aérea, é que quem usa os serviços provavelmente não concorda de que aquela empresa entrega, dá bom destino ao meu sonho. Né? E isso começa de dentro para fora, né? Como todo processo de construção de marca, né? Se as pessoas de dentro não acreditam, pule fora. Né? Então esse enunciado tem que ser bastante simples, claro e tangível. Né? E aí eu trago mais um exemplo para vocês dessa a fintech brasileira, Nubank. Né? Ela nasceu em 2003 e o propósito era lutar contra a complexidade para empoderar as pessoas. O que ela fez? Né? Como é que ela tangibiliza esse propósito? Ela simplificou e desonerou serviços financeiros. Ponto. Tem feito isso radicalmente. Né? A base de clientes dela chegou a... Está errado aqui, não é 59, é 5,9 milhões de clientes, faltou uma vírgula. E ela já entrou na prateleira dos unicórnios brasileiros, né? Já ultrapassou 1 bilhão de mercado. Como vocês bem viram aqui, Trademap. Acho que poderia perfeitamente estar aqui. Né? Essa geração, né, de startups, elas demonstram, algumas delas, ou muitas delas, talvez nem tenham aplicado qualquer técnica de definição de enunciado, ou podem ter, de propósito. Mas elas nascem com um propósito forte, né? Porque elas, via de regra, elas são centradas em fazer a diferença. Elas enxergam um nicho onde elas podem aplicar inovação para resolver um problema, atender uma demanda que não está sendo atendida, ou melhorar uma experiência de uso. Né? E elas são empresas baseadas em propósito, mesmo que elas não tenham passado por um processo de elaboração conceitual sobre esse princípio. Né? Então você conclui que o propósito de uma empresa existe quando essa razão de ser
é a força motriz da geração de valor, né? Mesmo que ela não explicite diretamente objetivos sociais. Bom, e aí entra a segunda parte da minha apresentação. Isso é, mas vai deixando de ser, né? Por quê? Essa dicotomia tende a desaparecer, né? Porque existe hoje uma agenda de questões que mobilizam a sociedade contemporânea que as empresas não podem mais virar as costas, né? Então, iniquidade social, aquecimento, tolerância, a lista pode ser uma lista muito mais longa do que isso, né? Essas questões mobilizam fortemente as pessoas, essas questões acabam muitas vezes criando situações em que a empresa não tem uma atitude adequada com isso, ela perde valor de mercado. Essas questões hoje mobilizam, inclusive, algumas áreas políticas que se sentem ameaçadas por essas questões e atacam essas questões. Isso faz com que haja uma cobrança para que empresas e empresários se posicionem em relação a isso. Ou seja, não dá para virar as costas para uma agenda de interesse público muito mais ampla. As organizações hoje não conseguem não trazer isso para dentro de casa, né? Eu trouxe aqui um exemplo de concreto de um Walmart, né? Uma empresa que virou um império em cima de uma ideia muito simples, né? Que o Sam Walton teve quando ele montou a primeira loja dele em 62. Ele queria vender mais por menos. Esse era o princípio dele. Eu quero ganhar dinheiro, não ganhando mais em cima do produto, mas vendendo mais produtos e aí eu vou ganhar mais, porque eu vou ganhar um pouquinho vendendo muito mais, né? Muitos anos depois, né, isso acabou sendo elaborado como propósito, economizar o dinheiro das pessoas para que elas possam viver melhor. E ele construiu um império em cima dessa ideia, né? Até que, em 2005, o CEO da época, o Lee Scott, percebeu para onde os ventos do mundo estavam batendo e falou, bom, esse barco pode afundar por questões que não tem nada a ver com as variáveis que normalmente regem os negócios. A gente está dentro do mundo que está ficando muito mais complicado, a gente está no meio de uma cadeia, né, entre produtores, e a gente afeta de múltiplas formas o meio ambiente. Ele trouxe então a agenda ambiental para dentro do Walmart. E ele, como é que ele tratou da agenda ambiental? Dentro do mesmo princípio, do princípio aliás, ainda vou falar dele, do valor compartilhado, né? Ele se debruçou sobre a sua própria cadeia, ele foi fazer o bem dentro da sua própria cadeia. Ele foi buscar redução, usar a capacidade dele de reduzir custos, de vender barato, para reduzir desperdícios em processo de reciclagem, energia renovável, e também começou a desenvolver uma carteira de produtos exclusivamente sustentáveis, mas que pudessem ser comprados pelas pessoas, né? Hoje o Walmart, em qualquer seminário que você vai de sustentabilidade no mundo, ele é citado como um exemplo de empresa bem sucedida em lidar com a agenda da sustentabilidade, né? Um programa permanente, entrou dentro do DNA da empresa. Para mim, o sucesso do caso do Walmart se dá por conta de que ela aplica esse conceito do Porter, né, que é o que eu chamo, que para mim é o conceito que cria o link entre a razão de ser e razão social, né? Você, a partir da sua razão de ser, você passa a ter uma razão social dentro da tua cadeia, né? Aquilo que gera ao mesmo tempo progresso social e progresso econômico. O Porter e o Kramer publicaram isso em 2011, para variar também na Harvard Business Review, e esse conceito nasceu por uma encomenda de uma empresa. A Nestlé encomendou ao Porter como ela tinha que lidar com a questão da responsabilidade social. Com base nessa demanda da Nestlé, é que eles criaram esse conceito de a responsabilidade social tem que ser aplicada dentro da tua cadeia de valor. Se for fazer um bem para alguém, faz para o sitiante que produz leite para você. Melhora a vida dele, para que ele produza um leite melhor para você e que se fidelize a você. Enfim, então, o que o Walmart fez é exatamente a aplicação do conceito de valor compartilhado. Aqui não há como não trazer
a Natura como um case extraordinário no Brasil. Veja, o Porter publicou isso em 2011, né? A linha Eco da Natura é de 2000. Né? A Natura, quando resolveu criar uma linha de produtos baseada em ativos da biodiversidade brasileira, ela não tinha fornecedor. Né? Ela teve que ir na Amazônia começar do zero, entrar em contato com comunidades, ajudar a organizar elas para elas se tornassem extrativistas sustentáveis, dar regras de sustentabilidade para elas, etc. Para, quem sabe o nome dos produtos? Mumuaru, que são aquele hidratante magnífico, que é uma semente dura, assim, eu vou lembrar. Então, aquilo tudo, não existia cadeia de fornecimento. Ela criou a cadeia de fornecimento. Ela foi lá, estruturou, educou, capacitou, criou essa cadeia de fornecimento. O que ela fez na prática? Que impacto ela gerou extraordinário? Ela gerou renda, melhorou a vida de pessoas, que a alternativa das pessoas antes era derrubar a árvore. Hoje essas pessoas vivem de manter as árvores em pé para poder extrair os ativos. E o que ela ganhou com isso? Ela construiu uma linha de um sucesso comercial extraordinário, talvez seja a linha mais de maior sucesso, de maior rentabilidade que a Natura tenha, e mais do que isso, né? Ela trouxe para a marca, ela concretizou a proposta de valor para a marca para os seus fãs, para os seus clientes, para os seus consumidores. Né? Essa questão do valor compartilhado, né, e dessa relação entre propósito social e razão de ser, ela foi super turbinada no segundo semestre desse ano, quando se vocês não sabem, o Business Roundtable é uma entidade que congrega todas as maiores empresas americanas. Não é no Congresso da empresa, congrega os CEOs. É um grande fórum de CEOs de todos os caras que presidem, todas, não tem nenhuma empresa que não esteja lá. E eles têm estatutos, eles funcionam dentro de algumas regras. Esse ano esse estatuto foi modificado para colocar o stakeholder à frente do shareholder. Né? Então, isso é um grande sinal dos tempos. Né? O contraponto disso isso virou uma capa da The Economist, né? Que dentro da visão liberal clássica dela, fez uma matéria em oposição a essa ideia de que empresas podem colocar o stakeholder na frente do shareholder, né? Dizendo que elas, por mais bem intencionadas, vão acabar fazendo com que essa dispersão de energia comprometa, né, a eficiência dela, né, e que é uma ameaça à prosperidade de longo prazo. Né? E ela vai além, ela diz que empresas não têm mandato para buscar soluções estritamente sociais e, ao assumir essa responsabilidade, também afetarão a sua maior virtude do dinamismo. Esse contraponto é interessante porque ajuda um pouco as empresas não perderem o norte fundamental delas, que é a sua razão de ser, que é a lucratividade, etc. O que a Economist faz, aliás, ela também traz uma coisa interessante na matéria. Ela cita, e isso é um argumento muito forte, né? Que ela cita diversas empresas que tinham um portfólio social, de atuação social exemplar, mas que por má gestão, ou por falta de inovação, faliram e acabaram criando um dano social muito maior do que todo o benefício que elas tinham produzido antes. Né? Então, essa visão da Economist repete a famosa, o famoso princípio do Milton Friedman, né, da escola de Chicago, dizendo que a maior responsabilidade social de uma empresa é dar lucro. Todo o benefício social que uma empresa gera vem da perseguição do lucro. Né? Isso é algo que foi extremamente atacado pela esquerda e extremamente aplicado, né, pelo mercado ao longo dessas décadas, desde 1970. Mas hoje, acadêmicos da mesma escola do Friedman, que não se contrapõem a ele, falam que é isso, mas que isso hoje merece uma atualização. Né? É o Nobel, Oliver Harvey.
propondo que esse conceito de shareholder value seja trocado por shareholder welfare, dizendo que os acionistas hoje não estão mais dispostos, ou pelo menos uma parte deles, ou boa parte deles, a ter lucro a qualquer preço. E as pessoas querem lucrar dentro de determinadas regras socioambientais, né? Então, o bem-estar, o cara quer ter uma boa rentabilidade, mas pôr a cabeça no travesseiro com a consciência mais tranquila, né? Fato é que o mundo hoje vive um momento muito peculiar, né? De um lado, não há nenhuma dúvida dos benefícios da economia de mercado, né? Ela gera riqueza, prosperidade, barateia produtos, gera inovação. Por outro lado, a gente vive hoje um colapso, né? Do estágio do capitalismo, né? Uma desigualdade social brutal, um passivo ambiental que pode levar o mundo a se tornar um lugar quase inabitável em poucas décadas. E isso, outra vez, né, mobiliza muito as pessoas, né? Mobiliza pessoas hoje que nunca tiveram tanto poder de pressionar essas organizações. Então começam a pipocar uma série de novos conceitos para tentar melhorar essa coisa que a gente chama de capitalismo, né? Economia circular, economia colaborativa, capitalismo consciente, empresas regenerativas, são vários conceitos e processos, né? A economia circular é um grande, muito mais do que um conceito, é um grande processo, né, de modificação do modelo de negócio, né? Tem empresas que já estão em outro estágio, né, que são as B Corps, né? Essas se submetem à certificação independente de impacto socioambiental. Elas vão lá e elas querem se certificar como empresas que dentro da sua estratégia de negócio, dentro do seu modelo, da sua cadeia, elas têm um foco tão forte no lucro como no impacto socioambiental, né? Exemplo de empresas B Corp no mundo: Natura, Patagônia, Danone, Terra, Ben & Jerry. E no front mais avançado desse processo tem as empresas de impacto social, que são as pós-ONGs, né? Elas primeiro detectam um problema social grave que precisa ser resolvido, né? Elas vão lá e falam: como é que a gente vai resolver isso? Construindo uma ONG? Não, construindo um negócio que dê lucro para que esse problema seja resolvido. Então aqui eu pensei algumas dessas empresas, só para, não sei se vocês conhecem algumas delas, né, mas elas constroem negócios em cima de problemas sociais. A Terra Nova criou uma metodologia de resolver problemas fundiários nessas zonas em que essas comunidades ocupam terrenos ilegalmente, e ela então criou uma fórmula de mediação que é paga, remunerada, para mediação de conflitos humanos, para regularização fundiária de interesses sociais em áreas urbanas ocupadas irregularmente. A Greystone, ela queria resolver o problema dos presidiários norte-americanos que quando saem não acham emprego. Então ela criou um negócio só para empregar presidiário. É um negócio, e hoje é uma das mais charmosas marcas de cookies e muffins, enfim, esses biscoitos, que está nas melhores casas do ramo, nas melhores boutiques. Ela só emprega gente que não encontra emprego. Então ela criou. Tá acabando. E aí, bom, vocês podem, se vocês tiverem curiosidade nisso, todas elas acharam um nicho de questão social, de solução social, mas em vez de construir uma ONG, construíram um negócio, estabeleceram um modelo, aplicando todos os princípios do empreendedorismo moderno, e a empresa então não depende de filântropos, ela gera o próprio lucro, né? A própria Economist reconhece toda essa mudança, né? A editoria de business da Economist, que é a maior da revista, tem como os dois principais eixos de cobertura a novas formas de capitalismo e impacto das mudanças climáticas, né? Então, enfim, de fato, a gente está vendo no mundo uma transformação muito alta, muito forte, né? Então, para concluir, antes dos 5 minutos que eu ainda tenho, né, o que a gente pode, conclusão a gente pode chegar do que é o propósito, né? Só para relembrar a essência do que eu tentei transmitir para vocês. Primeiro, o que não é, né? Não é visão, valores, né? Então, visão é onde você quer chegar, né?
A missão é o que você vai fazer para chegar. Aquilo é por que você está fazendo isso. Por que você começou esse caminho. Né? Isso é o propósito. Não é um slogan, não é uma coisa de publicitário. Né? E, como eu já destaquei para vocês, podem ter desdobramentos de benefício público, né? Mas não é filantropia, né? Não é necessariamente responsabilidade social. Ele é uma síntese da crença fundamental de uma organização. Né? Então, é a partir do propósito que você constrói cultura, define estratégias, define o caminho das inovações, tem que permear os processos, tem que ser reconhecido internamente e tem que ser tangível, né, para as pessoas. E para finalizar, o que isso tem a ver com a razão social? Né? Esses princípios, considerando o mundo do jeito que ele ficou e considerando que as questões de interesse público hoje fazem parte do negócio, né, é a forma dela lidar com isso que vai ser a relação do propósito como razão de ser e o propósito como razão social é exatamente essa. Ele vai balizar como é que isso vai ser feito. Quer dizer, qual é a forma da empresa lidar com as questões que transcendem o core do seu negócio e podem gerar um benefício público mais extenso, além dela empregar e pagar impostos. É isso. Bom, se vocês tiverem interesse em ler isso, entrem nesse site aqui e é o artigo de destaque da parte de conteúdo. Nossa, muito bom. Parabéns. Perguntas, gente? Alguém? Eu tenho uma. Diga. Eu super compro o ponto. Opa, a partir de você. Te mandei. Vale se assistir a entrevista do fundador do Gympass. Te mandei no WhatsApp. Um colega, e ele fala muito de propósito. Nem lembrava, mas você viu que eu botei Vale se ilustrar numa cultura, acho que vai cair bem. Legal. A dúvida que eu tenho, Yakov, de maneira pragmática, para algumas empresas eu vejo de maneira mais fácil. Então o Gympass, o propósito dele, que ele criou anos depois da empresa, ele não nasce com um propósito. Uhum. Ele entendeu que o propósito é lutar contra o sedentarismo. Esse é o propósito, super sentido. Uhum. Então eu vejo com uma certa facilidade negócios de saúde, negócios de educação. Quando eu olho para F2F, eu já tenho essa dificuldade. Falando, como que eu ponho? Quero ter, mas... Entende a minha dúvida? A minha dúvida é, de maneira pragmática, alguns negócios eu consigo enxergar criando esse propósito, que é essa força motriz interna, para outros eu struggle para de fato achar. Você vai ter que dar um mergulho muito forte naquilo que... Não é uma pergunta que se responde assim, né? Mas você vai ter que dar um mergulho muito forte nas razões que levaram à criação da empresa e o que vocês enxergaram do mundo lá fora, que vocês falaram, ali a gente vai fazer alguma diferença e a gente vai ficar de pé. Isso requer uma elaboração. Esse caso, essa matéria de capa da Harvard Business Review brasileira, de outubro, traz cases bem legais de ver. O primeiro case que eles trazem é da divisão PET da Nestlé e da divisão PET da... Esqueci, o mega gigante. Mars, acho que sim. E é muito interessante, porque mostra como é que a percepção mais aguda do propósito da Nestlé levou ela a revolucionar. Hoje ela entrou em saúde canina, em saúde veterinária, ela foi para um processo, ela remontou o negócio dela, inteiramente. A outra tem um propósito, um enunciado de propósito legal, mas acabou dando um desenvolvimento muito mais de responsabilidade social em relação aos pets do que então você vê, são áreas áridas, né? Tem um banco indiano, um financeiro indiano, tem vale vocês darem esse
esse mergulho. Vale vocês darem esse mergulho. É muito potencializador, né, de você alavancar a tua operação, né, se você tiver a agudeza dessa percepção. Né. A própria revista observa, né, isso não precisa ser necessariamente retrospectivo, né, pode ser prospectivo. Né, você pode, aliás, todas muitas, né, não todas, né, mas provavelmente muitas dessas empresas desses novos negócios que estão surgindo, principalmente do mundo digital, elas são prospectivas. O cara não olha para o coração, o cara olha e fala, putz, aqui cabe aqui tem uma coisa que não está sendo feita, né, e que vai dar um super impacto. Né. Os meninos antes falaram exatamente isso, né, democratizar o acesso a... Eles pegaram um negócio de B2B que eles já tinham, e tem, né, não é isso? E viram o potencial que aquele tinha de democratizar, né, e ajudar a alavancar essa nova cultura de investimento pessoa física no Brasil. Né. E eles são perfeitamente passíveis de serem enquadrados como empresa que nesse momento vem sendo guiada por propósito. Eu não sei o quanto que você se aprofundou por esse ponto de vista que eu vou expor aqui, mas eu vejo também um movimento muito grande das pessoas buscarem empresas que tenham um propósito a ver com os dela também, né? Então, as empresas tendo esse propósito muito forte, ajuda também as pessoas a reconhecerem se ela realmente quer trabalhar naquela empresa ou buscarem... Quando eu listei aquilo que eu considerei dentro desse mergulho recente que eu dei, quais são os 6 grandes benefícios que todos quase concordam sobre o propósito, o primeiro é esse. Ele amplia o significado do porquê que eu trabalho. Né? Por que eu trabalho, por que eu estou trabalhando aqui. Né? Você reconhece na empresa que você exatamente. E isso tem um impacto muito forte, por exemplo, em relação a essas novas gerações. Exato. Y, Z. Exato. Teve um caso muito interessante, a Ambev, né, desde que virou essa empresa super bem-sucedida, agressiva, lucrativa, para uma geração de Philips, né, saindo da GV e tal, ela era um lugar a chegar. Né? Uhum. Os processos de trainee da Ambev eram disputadíssimos. E a Ambev criou uma metodologia interna de que a seleção de trainee era feita por pessoas que preenchiam determinadas características que eles diziam que tinham potencial de chegar no topo da empresa. Uhum. Né? O volume de pessoas que passaram a buscar o programa trainee não diminuiu, mas o número de pessoas que eram aferidas, que poderiam chegar lá, começou a cair. Eles foram então fazer um trabalho de campo, contrataram uma empresa, essa empresa entrou dentro dos campi, das universidades, fez um trabalho meio etnográfico para tentar entender o que estava acontecendo, descobriu que as pessoas mais brilhantes tinham tirado a Ambev da alça de mira, não queriam mais, porque os valores da Ambev não eram mais legais. As pessoas não queriam mais uma empresa que só fosse agressivamente focada no resultado, pagasse bônus espetaculares. Tinha uma outra agenda que a Ambev já não preenchia. E aí o resultado desse trabalho foi muito complicado para a Ambev, porque assim, se você quer voltar a atrair essas pessoas, tem que mudar a Ambev. Uhum. Não é assim, tem que mudar essa parte do processo seletivo, tem que mudar a Ambev. Para ser verdadeiro, né? Senão... Então é fato. Agora na última lista das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, da Great Place to Work, saiu entre os itens que mais retém as pessoas, o que me faz permanecer nessa empresa. Acho que o terceiro é alinhamento de valores. Os valores da empresa alinhados com os valores. Tá bem? Mas Tiago, me parece que as startups, elas já nascem com um propósito forte. muito. Muitos dos exemplos de propósito vêm dessas startups, de o produto ser verdadeiro com o propósito que tem. Né? O que é menos difícil? Criar uma empresa em cima de um propósito ou um propósito em cima de uma empresa existente? Então vamos lá, em relação a startups, você considera que são empresas criadas em cima de um propósito? Sim, parece que essa onda de empreendedorismo novo, Uhum. as startups,
elas já nascem com um propósito muito forte. Isso. Então, mas é que você colocou dois exemplos. Nascer com um propósito ou... Nascer com um propósito, igual o TradeMap, que nasceu de um propósito. Isso. Ou você tem uma indústria secular e agora nós precisamos encontrar um propósito. Então, aí que tá. Ela nasceu com um propósito. Ela nasceu com um propósito. Você pensa numa indústria e você pensa numa indústria química. Você pode pensar numa indústria química daquelas indústrias químicas, soltando fumaça, aquela coisa da era industrial e tal. Você pode pensar na BASF. A BASF tem mais de 100 anos, né, eu acho. Você diz que todos nascem com um propósito. O que você está dizendo é que todos nascem com um propósito. Tudo nasce com um propósito. Você precisa trazer ele a valor presente. Sim. Você precisa trazer ele a valor presente. Né? Você precisa tentar, você tem que transformar o propósito nesse ativo. Eu ilustrei aqui modo de apresentação. Eu ilustrei uma das... com um livro que não tem nada a ver com esse conceito de propósito. É um livro de uma consultoria estratégica que transformou numa metodologia de revolução do processo de gestão baseado na mentalidade do fundador. Eles estudaram dezenas de corporações, descobriram que as empresas parte das empresas começam a espanar quando elas perdem a mentalidade do fundador na ponta do processo. Então, como pegar empresas e resgatar a mentalidade do fundador quando o fundador nem existe mais, né? Mas um pedaço disso é o resgate do propósito, né? Um resgate disso empresas das mais variadas, nos mais variados estágios, começar um processo de propósito, você vai necessariamente mergulhar na origem, né? E depois você vai ter que olhar para o mundo, né? Como é que isso se conecta com o mundo do jeito que ele ficou agora, né? Então, a vantagem, respondendo a tua pergunta, eu acho hoje mais fácil você já mirar numa lacuna e aquilo falar com você, falar, putz, é por aí que eu vou. Esse vai ser o porquê da minha atividade, né? Eu vou lá resolver esse problema, né? Então e aí como boa parte das startups hoje decolam, né? Agora, se você já tem um negócio antigo, que coisa mais antiga que o Walmart, né? Mais ancestral, né, do que o comércio, né? Tem 4.000 anos, 5.000 anos, né? Mas os caras, o cara teve um pensamento específico que tornou ele aquilo que ele tornou, né? Eu vou melhorar a vida das pessoas vendendo mais barato. Do caso do Walmart, se dá por conta de que ela aplica esse conceito do Porter, né? Que é o que eu chamo, que para mim é o conceito que cria o link entre a razão de ser e razão social, né? Você, a partir da sua razão de ser, você passa a ter uma razão social dentro da tua cadeia, né? Aquilo que gere, ao mesmo tempo, progresso social e progresso econômico. O Porter e o Kramer publicaram isso em 2011, para variar também na Harvard Business Review, e esse conceito nasceu por uma encomenda de uma empresa. A Nestlé encomendou ao Porter como ela tinha que lidar com a questão da responsabilidade social. Com base nessa demanda da Nestlé, é que eles criaram esse conceito de a responsabilidade social tem que ser aplicada dentro da tua cadeia de valor. Se for fazer o bem para alguém, faz para o sitiante que produz leite para você. Melhora a vida dele, para que ele produza um leite melhor para você e que se fidelize a você. Enfim, então o que o Walmart fez é exatamente a aplicação do conceito de valor compartilhado. Aqui não há como não trazer a Natura como um case extraordinário no Brasil. Veja, o Porter publicou isso em 2011, né? A linha Ecos da Natura é de 2000, né? A Natura, quando resolveu criar uma linha de produtos baseada em ativos da biodiversidade brasileira, ela não tinha fornecedor, né? Ela teve que ir na Amazônia começar do zero.
entrar em contato com comunidades, ajudar a organizar elas para elas se tornassem extrativistas sustentáveis, dar regras de sustentabilidade para elas, etc, etc. Para, quem sabe o nome dos produtos? Mumuaru, que são aquele hidratante magnífico, que é uma semente dura, assim, eu vou lembrar. Então, aquilo tudo, não existia cadeia de fornecimento. Ela criou a cadeia de fornecimento. Ela foi lá, estruturou, educou, capacitou, criou essa cadeia de fornecimento. O que ela fez na prática? Que impacto ela gerou extraordinário? Ela gerou renda, melhorou a vida de pessoas, que a alternativa de vida das pessoas antes era derrubar a árvore. Hoje essas pessoas vivem de manter as árvores em pé para poder extrair os ativos. E o que ela ganhou com isso? Ela construiu uma linha de um sucesso comercial extraordinário, talvez seja a linha mais de maior sucesso, de maior rentabilidade que a Natura tenha, e mais do que isso, né? Ela trouxe para a marca, ela concretizou a proposta de valor para a marca para os seus fãs, para os seus clientes, para os seus consumidores, né? Essa questão do valor compartilhado, né, e dessa relação entre propósito social e razão de ser, ela foi super turbinada no segundo semestre desse ano, quando se vocês não sabem, o Business Roundtable é uma entidade que congrega todas as maiores empresas americanas. Não congrega a empresa, congrega os CEOs. É um grande fórum de CEOs de todos os caras que presidem, todas, não tem nenhuma empresa que não esteja lá. E eles têm estatutos, eles funcionam dentro de algumas regras. Esse ano esse estatuto foi modificado para colocar o stakeholder à frente do shareholder. Então, isso é um grande sinal dos tempos, né? O contraponto disso isso virou uma capa da The Economist, né? Que dentro da visão dentro da visão liberal clássica dela, fez uma matéria em oposição a essa ideia de que empresas podem colocar o stakeholder na frente do shareholder, né? Dizendo que elas, por mais bem intencionadas, vão acabar fazendo com que essa dispersão de energia comprometa, né, a eficiência dela, né, e que é uma ameaça à prosperidade de longo prazo, né? E ela vai além, ela diz que empresas não têm mandato para buscar soluções estritamente sociais e, ao assumir essa responsabilidade, também afetarão a sua maior virtude e o dinamismo. Esse contraponto é interessante porque ajuda um pouco as empresas não perderem o norte fundamental delas, que é a sua razão de ser, que é a lucratividade, etc. O que a Economist faz, aliás, ela também traz uma coisa interessante na matéria. Ela cita, e isso é um argumento muito forte, né? Que ela cita diversas empresas que tinham um portfólio social, de atuação social exemplar, mas que por má gestão ou por falta de inovação, faliram e acabaram criando um dano social muito maior do que todo o benefício que elas tinham produzido antes, né? Então, essa visão da Economist repete a famosa, o famoso princípio do Milton Friedman, né, da escola de Chicago, dizendo que a maior responsabilidade social de uma empresa é dar lucro. Todo o benefício social que uma empresa gera vem da perseguição do lucro, né? Isso é algo que foi extremamente atacado pela esquerda e extremamente aplicado, né, pelo mercado ao longo dessas décadas, desde 1970. Mas hoje, acadêmicos da mesma escola do Friedman, que não se contrapõem a ele, falam que é isso, mas que isso hoje merece uma atualização, né? É o Nobel Oliver Hart, propondo que esse conceito de shareholder value seja trocado por shareholder welfare, dizendo que os acionistas hoje não estão mais dispostos, ou pelo menos uma parte deles, ou boa parte deles, a ter lucro a qualquer preço. Que as pessoas querem lucrar dentro de determinadas regras socioambientais, né? Então, o bem-estar o cara quer ter uma boa rentabilidade, mas pôr a cabeça no travesseiro
com a consciência mais tranquila, né? Fato é que o mundo hoje vive um momento muito peculiar, né? De um lado, não há nenhuma dúvida dos benefícios da economia de mercado, né? Ela gera riqueza, prosperidade, barateia produtos, gera inovação. Por outro lado, a gente vive hoje um colapso, né? Do estágio do capitalismo, né? Uma desigualdade social brutal, um passivo ambiental que pode levar o mundo a se tornar um lugar quase inabitável em poucas décadas. E isso, outra vez, né, mobiliza muito as pessoas, né? Mobiliza pessoas hoje que nunca tiveram tanto poder de pressionar essas organizações. Então começam a pipocar uma série de novos conceitos para tentar melhorar essa coisa que a gente chama de capitalismo, né? Economia circular, economia colaborativa, capitalismo consciente, empresas regenerativas, são vários conceitos e processos, né? Economia circular é um grande, muito mais do que um conceito, é um grande processo, né? de modificação do modelo de negócio, né? Tem empresas que já estão em outro estágio, né? Que são as B Corps, né? Essas se submetem à certificação independente de impacto socioambiental. Elas vão lá e elas querem se certificar como empresas que dentro da sua estratégia de negócio, dentro do seu modelo, da sua cadeia, elas têm um foco tão forte no lucro como no impacto socioambiental, né? Exemplo de empresas B Corp no mundo: Natura, Patagônia, Danone, Manterra, Ben & Jerry. E eu diria, no front mais avançado desse processo, tem as empresas de impacto social, que são as pós-ONGs, né? Elas primeiro detectam um problema social grave que precisa ser resolvido, né? Elas vão lá e falam: como é que a gente vai resolver isso? Construindo uma ONG? Não, construindo um negócio que dê lucro para que esse problema seja resolvido. Então aqui eu pincei algumas dessas empresas, só para... Não sei se vocês conhecem algumas delas, né? Mas elas constroem negócios em cima de problemas sociais. A Terra Nova criou uma metodologia de resolver problemas fundiários nessas zonas em que essas comunidades ocupam terrenos ilegalmente, e ela então criou uma fórmula de mediação que é paga, remunerada, para mediação de conflitos humanos, para regularização fundiária de interesses sociais em áreas urbanas ocupadas irregularmente. A Greystone, ela queria resolver o problema dos presidiários norte-americanos que, quando saem, não acham emprego. Então ela criou um negócio só para empregar presidiário. É um negócio, e hoje é uma das mais charmosas marcas de cookies e muffins, enfim, de biscoitos, que está nas melhores casas do ramo, nas melhores boutiques. Ela só emprega gente que não encontra emprego. Então ela criou... Está acabando. Exato. E aí, bom, vocês podem, se vocês tiverem curiosidade nisso, todas elas acharam um nicho de questão social, de solução social, mas em vez de construir uma ONG, construir um negócio, estabelecer um modelo, aplicando todos os princípios do empreendedorismo moderno, e a empresa então não depende de filântropos, ela gera o próprio lucro, né? A própria Economist reconhece toda essa mudança, né? A editoria de business da Economist, que é a maior da revista, tem como os dois principais eixos de cobertura novas formas de capitalismo e impacto das mudanças climáticas, né? Então, enfim, de fato, a gente está vendo no mundo uma transformação muito alta, muito forte, né? Então, para concluir, antes dos 5 minutos que eu ainda tenho, né? Que conclusão a gente pode chegar do que é propósito, né? Só para relembrar a essência do que eu tentei transmitir para vocês. Primeiro, o que não é, né? Não é missão, visão, valores, né? Então, visão é onde você quer chegar, né? A missão é o que você vai fazer para chegar. Aquilo é por que você está fazendo isso, né? Por que você começou esse caminho, né? Isso é o propósito. Não é um slogan, não é uma coisa de publicitário, né? E, como eu já destaquei para vocês, podem ter desdobramentos de benefício público, né? Mas não é filantropia, né? Não é necessariamente responsabilidade social. Ele é
a uma síntese da crença fundamental de uma organização, né? Então, é a partir do propósito que você constrói cultura, define estratégias, define o caminho das inovações, tem que permear os processos, tem que ser reconhecido internamente e tem que ser tangível, né, para as pessoas. E, para finalizar, o que isso tem a ver com a razão social, né? Esses princípios, considerando o mundo do jeito que ele ficou e considerando que as questões de interesse público hoje fazem parte do negócio, né, é a forma dela lidar com isso que vai ser a relação do propósito como razão de ser e o propósito como razão social, é exatamente essa. Ele vai balizar como é que isso vai ser feito. Quer dizer, qual é a forma da empresa lidar com as questões que transcendem o core do seu negócio e podem gerar um benefício público mais extenso, além dela empregar e pagar impostos. É isso. Bom, se vocês tiverem interesse em ler isso, entrem nesse site aqui e é o artigo de destaque da parte de conteúdo. Perguntas, gente? Alguém? Eu tenho uma. Diga. Eu super compro o ponto. Opa, a partir de você. Te mandei. Vale se assistir a entrevista do fundador do Gympass. Te mandei no WhatsApp. Um colega, e ele fala muito de propósito. Nem lembrava, mas você viu que eu botei a... Vale se ilustrar numa futura, acho que vai cair bem. Legal. A dúvida que eu tenho, de maneira pragmática, para algumas empresas eu vejo de maneira mais fácil. Então o Gympass, o propósito dele, que ele criou anos depois da empresa, ele não nasce com um propósito. Uhum. Ele entendeu que o propósito é lutar contra o sedentarismo. Esse é o propósito, super sentido. Uhum. Então eu vejo com uma certa facilidade negócios de saúde, negócios de educação. Quando eu olho para a F2F, eu já tenho essa dificuldade. Falando, como que eu ponho... Quero ter, mas... Entende a minha dúvida? A minha dúvida é, de maneira pragmática, alguns negócios eu consigo enxergar criando esse propósito, que é essa força motriz interna. Para outros eu struggle para de fato então, você vai ter que dar um mergulho muito forte naquilo que... Não é uma pergunta que se responde assim, né? Mas você vai ter que dar um mergulho muito forte nas razões que levaram à criação da empresa e o que vocês enxergaram no mundo lá fora, que vocês falaram, ali a gente vai fazer alguma diferença e a gente vai ficar de pé. Isso requer uma elaboração. Esse caso, essa matéria de capa da Harvard Business Review brasileira, de outubro, traz cases bem legais de ver. O primeiro case que eles trazem é da divisão PET da Nestlé e da divisão PET da... Esqueci, o mega gigante. Mars? Mars, acho que sim. E é muito interessante, porque mostra como é que a percepção mais aguda do propósito da Nestlé levou ela a revolucionar. Hoje ela entrou em saúde canina, em saúde veterinária, ela foi para um processo, ela remontou o negócio dela, inteiramente. A outra tem um propósito, um enunciado de propósito legal, mas acabou dando um desdobramento muito mais de responsabilidade social em relação aos pets do que Então, você vê, são áreas áridas, né? Tem um banco indiano, uma empresa financeira indiana. Vale vocês darem esse mergulho. Vale vocês darem esse mergulho. É muito potencializador, né, de você alavancar a tua operação, né, se você tiver a agudeza dessa percepção, né. A própria revista observa, né, isso não precisa ser necessariamente retrospectivo, né, pode ser prospectivo, né, você pode, aliás, todas
muitas, né, não todas, né, mas provavelmente muitas dessas empresas desses novos negócios que estão surgindo, principalmente no mundo digital, elas são prospectivas. O cara não olha para o coração, o cara olha e fala, puta, aqui cabe aqui tem uma coisa que não está sendo feita, né, e que vai dar um super impacto, né. Os meninos antes falaram exatamente isso, né, democratizar o acesso a... Eles pegaram um negócio de B2B que eles já tinham, e tem, né, não é isso? E viram o potencial que aquilo tinha de democratizar, né, e ajudar a alavancar essa nova cultura de investimento pessoa física no Brasil, né? E eles são perfeitamente passíveis de serem enquadrados como uma empresa que nesse momento vem sendo guiada por propósito. Eu não sei o quanto que você se aprofundou por esse ponto de vista que eu vou expor aqui, mas eu vejo também um movimento muito grande das pessoas buscarem empresas que tenham um propósito a ver com os dela também, né? Então, as empresas tendo esse propósito muito forte, ajuda também as pessoas a reconhecerem se ela realmente quer trabalhar naquela Totalmente. empresa ou buscarem... Você vê, quando eu listei aquilo que eu considerei dentro desse mergulho recente que eu dei, quais são os 6 grandes benefícios que todos quase concordam sobre o propósito, o primeiro é esse. Ele amplia o significado do porquê que eu trabalho, né? Por que eu trabalho, para que eu trabalho, por que eu estou trabalhando aqui, né? E isso, exatamente, e isso tem um impacto muito forte, por exemplo, em relação a essas novas gerações, Y, Z. Teve um caso muito interessante, a Ambev, né, desde que virou essa empresa super bem sucedida, agressiva, lucrativa, para uma geração de Philips, né, gente saindo da GV e tal, ela era um lugar a chegar, né? Os processos de trainee da Ambev eram disputadíssimos, e a Ambev criou uma metodologia interna de que a seleção de trainee era feita por pessoas que preenchiam determinadas características que eles diziam que tinham potencial de chegar no topo da empresa, né? O volume de pessoas que passaram a buscar o programa trainee não diminuiu, mas o número de pessoas que eram aferidas, que poderiam chegar lá, começou a cair. Eles foram, então, fazer um trabalho de campo, contrataram uma empresa, essa empresa entrou dentro dos campi, das universidades, fez um trabalho meio etnográfico para tentar entender o que estava acontecendo, descobriu que as pessoas mais brilhantes tinham tirado a Ambev da alça de mira, não queriam mais, porque os valores da Ambev não eram mais legais. As pessoas não queriam mais uma empresa que só fosse agressivamente focada no resultado, pagasse bônus espetaculares. Tinha uma outra agenda que a Ambev já não preenchia. E aí o resultado desse trabalho foi muito complicado para a Ambev, porque assim, se você quer voltar a atrair essas pessoas, tem que mudar a Ambev. Não é assim, tem que mudar essa parte do processo seletivo, tem que mudar a Ambev. Para ser verdadeiro, né? Senão... Então é fato. Agora na última lista das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, da Great Place to Work, saiu entre os itens que mais retém as pessoas, o que me faz permanecer nessa empresa. Acho que o terceiro é alinhamento de valores. Os valores da empresa alinhados com sem dúvida. Valores. Mas Iago, me parece que as startups, elas já nascem com um propósito forte. Muito. Muitos dos exemplos de propósito vêm dessas startups, de produto ser verdadeiro com o propósito que tem, né? O que é menos difícil? Criar uma empresa em cima de um propósito ou um propósito em cima de uma empresa existente? Como é que é? Então vamos lá, em relação a startups, você considera que são empresas criadas em cima de um propósito? Sim, parece que essa onda de empreendedorismo novo, as startups, elas já nascem com um propósito muito forte. Isso. Então, mas você colocou 2 exemplos. Nascer com um propósito ou... Nascer com um propósito, igual o TradeMap, que nasceu de um propósito. Isso. Ou você tem uma indústria secular e agora nós precisamos encontrar um propósito. Então, aí que está. Ela nasceu com um propósito. Ela nasceu com um propósito. Você pensa numa indústria,
e você pensa numa indústria química, você pode pensar numa indústria química daquelas indústrias químicas, soltando fumaça, aquela coisa da era industrial e tal. Ou você pode pensar na BASF. A BASF tem mais de 100 anos, né, eu acho. Né? Você diz que todos nascem com Hã? O que você está dizendo é que todos nascem com um propósito. Tudo nasce com um propósito. Você precisa trazer ele a valor presente. Sim. Você precisa trazer ele a valor presente, né? Você precisa tentar, você tem que transformar o propósito nesse ativo. Eu ilustrei aqui uma das, onde está? Com um livro que não tem nada a ver com esse conceito de propósito. É um livro de uma consultoria estratégica que transformou numa metodologia de revolução do processo de gestão baseado na mentalidade do fundador. Eles estudaram dezenas de corporações e descobriram que parte das empresas começam a espanar quando elas perdem a mentalidade do fundador na ponta do processo. Então, como pegar empresas e resgatar a mentalidade do fundador quando o fundador nem existe mais, né? Mas um pedaço disso é o resgate do propósito, né? Um resgate disso então, empresas das mais variadas, nos mais variados estágios, começar um processo de propósito, você vai necessariamente mergulhar na origem, né? E depois você vai ter que olhar para o mundo, né? Como é que isso se conecta com o mundo do jeito que ele ficou agora, né? Então, a vantagem, respondendo a tua pergunta, eu acho hoje mais fácil você já mirar numa lacuna e aquilo falar com você, falar, putz, é por aí que eu vou. Esse vai ser da minha atividade. Eu vou lá resolver esse problema, né? Então e aí como boa parte das startups hoje decolam, né? Agora, se você já tem um negócio antigo, que é mais antiga que o Walmart, né? Mais ancestral, né, do que o comércio, né? Tem 4.000 anos, 5.000 anos, né? Mas os caras, o cara teve um pensamento específico que tornou ele aquilo que ele tornou, né? Eu vou melhorar a vida das pessoas vendendo mais barato.